Olá, meu nome é Cristine Berg, eu sou aluna do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná. O título da pesquisa é Mobilidade do Trabalhador na Indústria de Transformação e Ciclo Econômico, uma análise para o Brasil no período de 2003 a 2015. O professor orientador é o Dr. Paulo de Andrade de Jacinto e o programa institucional é o PIBIC. E esse projeto ele faz parte de um conjunto de estudos do professor Paulo sobre mobilidade do trabalhador e ciclo econômico. O job ladder ele pode ser entendido como uma troca de vínculo empregatício do trabalhador realizado em um curto espaço de tempo onde ele migra para uma firma cujo salário é maior ao da firma de origem. Isto é, o indivíduo ele faz um movimento ascendente que caracteriza uma subida na job ladder. O objetivo geral é realizar uma análise da mobilidade ascendente dos trabalhadores e a sua relação com o ciclo econômico para o setor industrial no Brasil no período de 2003 a 2015. Quanto aos objetivos específicos, mensurar os fluxos job-to-job ao longo do tempo, analisar a mobilidade ascendente do fluxo job-to-job e ciclo econômico por tamanho da firma, usando a distribuição de salários a partir dos microdados da RAIS. A metodologia foi composta por pesquisa bibliográfica, levantamento de dados a partir da RAIS de todos os trabalhadores que se encontravam empregados na indústria de transformação e que possuíam ao menos um registro para todos os anos da nossa análise e a taxa de desemprego do IBGE. A nossa amostra contou com 2.496.106 trabalhadores e utilizamos o software Stata para o tratamento econométrico. Os fluxos eles foram mensurados para dois tipos de desligamento, demissão voluntária e demissão sem justa causa. E para verificar a mobilidade ascendente do trabalhador, foram utilizadas duas medidas de tamanho da firma, sendo elas número do pessoal ocupado e distribuição salarial. Nós definimos que é a troca de vínculo empregatício quando o vínculo no ano T for diferente do vínculo empregatício no ano T-1. E nós dividimos as transições job to job em 3 períodos, até 1 mês, até 3 meses, período maior do que 3 meses. A literatura considera que esses 2 primeiros períodos, até 1 mês e até 3 meses, eles estão relacionados diretamente com demissões voluntárias, enquanto o período maior do que 3 meses está relacionado com a demissão sem justa causa. Para avaliar a existência do job ladder, nós associamos uma variável binária com os efeitos do ciclo econômico. Aqui está o nosso modelo econométrico, em que I denota o trabalhador e T identifica os anos. A variável Y assume o valor 1 se a transição do emprego para emprego pelo trabalhador foi realizada para uma empresa de porte maior e 0 caso contrário. Alfa é o vetor de efeitos fixos, o termo ciclo T é o componente cíclico da taxa de desemprego, X é o vetor de variáveis explicativas com relação às características do indivíduo e E é o termo de erro, ρ e beta são os parâmetros. A tabela 2 ela mostra as transições de trabalhadores entre ocupações por tipo de firma e até 1 mês. E quando a gente olha as probabilidades descritas nas diagonais principais da matriz, nós observamos que muitos dos trabalhadores transitam de emprego para emprego dentro do mesmo grupo de tamanho de firmas, com exceção os trabalhadores das empresas pequenas, que a probabilidade é maior de transitar para uma empresa de tamanho médio. E as transições job to job para empresas maiores são mais prováveis de ocorrer do que os movimentos em sentido opostos. A tabela 3, ela mostra as transições de até 3 meses e a tabela 4 de 4 a 12. Nós observamos que nessas tabelas ainda é elevada a proporção de trabalhadores que transitam entre empresas do mesmo porte e as transições de trabalhadores de origem de empresas pequenas se distribuem entre empresas médias e grandes, embora o número é menor na transição direta de pequenas empresas para grandes. A proporção de trabalhadores que transitaram de uma empresa de porte médio para grande foi menor do que nas transições realizadas no período de 1 mês. A tabela 5 ela apresenta os resultados da probabilidade de transição job to job. As transições dos 3 recortes temporais mostram que o efeito da variação do ciclo econômico ao longo do tempo sobre a mobilidade dos trabalhadores em direção a firmas maiores apresenta sinal positivo e possui significância estatística a 1%, o que confirma a relação positiva entre job ladder e ciclo econômico e que essa dinâmica é procíclica. Verifica-se que os desligamentos voluntários são mais cíclicos quando comparados com os desligamentos sem justa causa, como esperados na teoria. Então aqui, na linha A, o valor é mais elevado do que o valor da linha B. E os resultados das transições de 4 a 12 meses na linha A são inferiores aos das transições de 1 e até 3 meses. Assim, observa-se quanto menor o período, maior o coeficiente para a relação entre o job ladder e o ciclo econômico.
Nossas considerações finais são: movimentos job-to-job estão fortemente correlacionados ao ciclo econômico e exibiram um caráter pró-cíclico. O comportamento cíclico é mais forte para trabalhadores que realizam transições através de desligamento voluntário, ao invés de sem justa causa. As transições ocorrem em sua maioria em até um mês, como esperado. O padrão cíclico não muda na janela temporal para a classificação de job-to-job poaching, de até um mês, de até 3 meses ou mesmo de 4 a 12 meses. E a principal conclusão é que há mobilidade pró-cíclica para os desligamentos voluntários e que isso ocorre com maior peso nas transições de até um mês. Aqui estão nossas referências. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada ao professor Paulo. Obrigada ao CNPq pela oportunidade. E segue o meu contato para eventuais dúvidas.